Fala pessoal, esse vai ser então o primeiro episódio desse podcast. O meu nome é Luan e o nome do podcast é Podcast Undefined. Fala pra nós Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Ayer, sou desenvolvedor Android. Tô aqui com o Luan pra trocar uma ideia. Espero que dê tudo certo aí. Valeu. Segue aí, Luan. Bora então. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar um pouco sobre a gente, né? Quem é a gente. Nós somos dois desenvolvedores trabalhando com tecnologia. Falando de mim, meu nome é Luan. Eu já vou fazer 7 anos que estou trabalhando na área. Hoje eu estou atualmente morando em Portugal, mas no Brasil eu já trabalhava com tecnologia, então eu passei pelo mercado assim, desde grandes empresas até startups, inclusive algumas startups que eu até mesmo ajudei a fundar ou afundar, né? Não sei. Mas pronto, na área de produtos para design, na área de saúde, também eu trabalhei na área de identidade, né? Na parte de verificação mais famoso o KYC, né? Know Your Client. E depois eu mudei para a Europa trabalhando com agências. Depois trabalhei também na área de fitness, num app de uma empresa da Alemanha, que mexia com fitness. Depois com um app de energia nos Estados Unidos. E atualmente hoje eu estou trabalhando na MonPay, que é uma fintech totalmente conectada à Web3, onde você pode comprar, vender cripto, trocar. E ela também provém infraestrutura para outros grandes nomes aí como MetaMask, Phantom, Bitcoin.com e outras grandes aí, Trust Wallet também. Então é onde eu estou. Eu sempre fui trabalhando para a área, assim, comecei como full stack, mas fui indo pro front e hoje estou mais focado no mobile com JavaScript, React Native. E, assim, de uma forma rápida, essa é a minha intro. Fala aí. Caramba, eu achava que eu era rodado até ouvir você falar. Não quis interromper, não. Na hora da vontade de falar, caramba, Luan, você é rodado, hein? Dá muita experiência. Cara, massa. Eu tenho 8 anos já de experiência na área, trabalhando especificamente com Android e iOS. Mais Android. Desde quando comecei já foi direto para Android. Inclusive, o Luan não comentou, mas a gente estudou junto na UFES. Foi lá onde a gente se conheceu. E desde então, trabalhando com Android, trabalhei no aplicativo do Letras, Letras Terra, alguns conhecem como Letras Terra até hoje. Depois do Letras, trabalhei, dentro da empresa Letras, trabalhei com Letras Academy, que é uma plataforma de ensino de idiomas. Trabalhei na Stone Payments, aqui no Brasil mesmo também. E agora eu estou trabalhando para a Ambush, que é uma empresa de consultoria que tem clientes internacionais. Eu não posso falar qual que é o nome do cliente, mas eu posso falar que é uma empresa de plataforma de pagamento, líder global na área dela. E tem sido bem desafiador, porque foi a primeira vez que eu estou trabalhando em inglês. O Luan já tem mais experiência nisso comigo. Ah, mas eu ainda moro no Brasil. O Luan mora em Portugal, eu moro no Brasil. Ele tenta me convencer para mudar para lá, mas ainda não conseguiu, não. Eu acho que é isso, de forma bem resumida também. E aí, aqui no podcast, a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas ao mercado de trabalho, tecnologia. Vamos também falar sobre umas vagas. E assim, vamos comentar bastante as fofocas do mundo dev também. Que, inclusive, o AE trouxe uma bem boa pra gente. Umas fofocas barra piada, né? Que a gente vê muito no LinkedIn. É, Quer mostrar aí pra gente, AE? Já estou preparando já. Deixa eu achar aqui. Publicação É. do LinkedIn. Eu acho assim, começa inicialmente como uma coisa engraçada, mas no fundo é a realidade que a gente encontra, né? Essa pessoa aí falou, a gente tem muito essa discussão sobre trabalho home office e trabalho presencial. Primeiro antes de entrar nessas afirmações aí que ele
disse que é igual pra gente tentar criar o nosso filho pelo Zoom ou pelo Meet, de forma remota. Antes de entrar nessa polêmica, eu vou falar o que eu acho, né? Cara, E aí depois você. deixa eu te segurar um pouco, eu tô doido pra ler isso aqui primeiro. Então leia. Pode ser? Pode. Deixa eu ler aqui pra ficar registrado, né? O, que o Denner Lippert, não sei falar o nome dele, ele é CEO da V4 Company. V4 Company, ela é uma grande empresa de marketing aqui no Brasil. Não sei se o Luan tá por dentro, porque já tem, eu moro um tempo em Portugal, mas é uma das maiores agências de marketing do Brasil. Então, o Uhum. cara, ele fez um bom trabalho ali na V4. Não sei quais são Uhum. as técnicas dele, mas a empresa é uma grande empresa. Aí ele disse aqui, ó, se você realmente acredita que home office e trabalho presencial são igualmente eficazes, tente criar seu filho via Zoom ou Meet. Vou ter vontade de falar já aqui alguma coisa, mas vou pular. A próxima física, a proximidade física, a troca de energia, os momentos não planejados e as interações espontâneas fazem toda a diferença, tanto na criação de um filho quanto na construção de uma equipe de alta performance. Claro, home office tem seus benefícios, mas acreditar que ele possa substituir completamente o contato humano na cultura de uma empresa é ignorar o fator mais poderoso de qualquer negócio: as relações. Obviamente, isso que polemizou pra caramba. Eu tô doido pra ouvir o que o Luan pensou sobre isso. Tô doido, curioso. Vamos lá. Primeiramente, né, eu sou a favor do trabalho remoto. Obviamente que tem situações e que se aplica e tem situações que não se aplica, né? É, Quanto maior a senioridade da equipe, mais se aplica, na minha opinião. Mas assim, eu sou um cara que não perde uma reunião presencial, apesar de ser a favor do trabalho remoto. Porque eu gosto de conhecer as pessoas, ainda mais no meu cenário, que eu vim morar, é até um pouco irônico, eu vim morar na Europa e trabalho dentro de casa, né? Ou seja, poderia estar no Brasil, né? Se para pra pensar. Poderia, mas não é a mesma coisa. E de fato também, toda vez que tem uma presencial, eu vou. Na Monpay acontece regularmente 3 vezes ao ano. Tem algumas outras que são extra oficiais que a gente vai. E eu sempre faço questão de para poder conhecer outras culturas e tudo mais. Então, não sei se você quer entrar já no que eu acho sobre essa publicação, ou você quer falar o que você Pode. acha? Não, pode falar, pode falar. Então, eu tenho filho, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio. E para começar a primeira afirmação dele, realmente eu nunca criaria meu filho pelo Zoom, porque eu não demitiria meu filho, né? Não tem como se hoje você, a partir de hoje, você não é meu filho. Então, trabalho é trabalho e não, foi uma comparação extremamente infeliz comparar, tipo, um relacionamento de trabalho com um relacionamento parental. Eu também quero falar sobre isso. Não avança não, Então, antes de... tá bom, então. Realmente, não dá pra criar um filho via Zoom ou Meet, mas eu não... Uma pessoa que é um líder de uma empresa, ele não tem que criar funcionário também não, né? Pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai criar. Você tem uma relação ali de benefício mútuo, é um contrato, uma contratação. Um trabalhando para o outro e o outro dando a outra coisa em troca. Isso não é você não tem que criar funcionário. O funcionário está criado. Eu, eu acho que ele foi muito infeliz. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Filho com É. funcionário. Mas realmente, não é a mesma coisa você liderar presencialmente e remotamente. Mas aí, se você quiser seguir agora para sua opinião no resto, É exatamente, tipo, a proximidade física que nem ele fala aí. Eu acho que principalmente uma coisa que ele falou que eu acho legal é sobre os momentos não planejados. Eu acho que isso é a coisa mais legal de quando tem as reuniões presenciais, né, no meu caso, ou do que o trabalho presencial, quando eu trabalhei. Porque eu trabalhei na Único em São Paulo e aí eu ia presencial, apesar de não ser tão obrigatório ir presencial, eles tinham um escritório excelente, então acabava que eu ia. E eu gravei muitas coisas assim, eu tenho na minha mente esses momentos não planejados. Ir ali comer um hambúrguer ou trocar ideia,
ou até mesmo as conversas fiadas na Copa, né, almoçando com as pessoas e tal. Apesar de eu não ter levado nenhuma amizade, também eu fiquei pouco tempo lá, fiquei acho que Eu fui desconectado. 10 meses, alguma coisa assim, por causa do Covid, foi na época do Covid. Eu acho que essa fala aí de os momentos não planejados. Oi? Oi. Eu fui Os- desconectado, mano. Tá, beleza. Agora já tá tudo de volta já. Tô de volta. Você vai ter que repetir isso aqui, ó. Essa Tá. parte. Então, eu acho que a afirmação aí na parte dos momentos não planejados fazem muita diferença, tipo, na criação de laço entre as equipes. Isso aí eu acho legal e que realmente o trabalho presencial é, fornece. Mas existem outras alternativas, né? De como fazer isso de forma remota. E pode até ser dessa forma que acontece aqui onde eu trabalho hoje, de ter alguns encontros, sei lá, regulares ou mensais ou bimestrais, para poder criar esse laço, né, com a equipe. E também tem outras ferramentas online também, de como fazer jogos online também. Mas não sei o que você tem para dizer disso aí. Cara, isso aqui faz. Essa frase isolada, ela faz sentido. Uhum, Faz todo sentido. A proximidade, tal, os momentos não planejados, interações espontâneas fazem toda a diferença, de fato, tanto na criação de um filho quanto na construção de uma equipe de alta performance. E essa frase isolada, ela tá perfeita, para mim não tem nenhum erro. Mas ele tá usando isso aqui como argumentação para falar que o presencial vai ser mais eficaz que o home office, não necessariamente. Eu acho que não necessariamente, porque no home office você consegue criar situações que você pode criar esses laços, seja uma reunião bimestral, mensal, trimestral, seja em estratégias que você faz, aplica no dia a dia de trabalho. Eu lembro que na Estônia a gente tinha um link do Google Meet, a gente chamava de salinha. E ninguém era obrigado a ficar lá, mas às vezes a gente gostava de entrar lá para que a gente conseguisse resolver os problemas trocando ideia com a galera. Como se você estivesse no escritório. A gente criava nossos laços lá, batia papo, fazia piada, resolvia problema. Surgia um problema, alguém já respondia na hora. Então isso é uma forma, sabe? Não quer dizer que tem que ser exatamente dessa forma e essa é a única forma de resolver esse problema. Existem várias formas, milhares de formas. Isso foi uma única estratégia muito fácil de se fazer que a gente fez lá e, enfim, supriu isso, uhum, sabe? E a gente conseguia entregar com alta performance porque a gente estava lá resolvendo as coisas rápido e bastante alinhado, sabe? Todo mundo era alinhado um com o outro. Porque a gente tinha esses laços fortes ali, mesmo no remoto. Era um cara lá que trabalhava lá, morava em. Caramba, eu vou errar o nome do estado, hein? Não lembro. Em algum estado do sul, não lembro qual estado. Tinha gente de São Paulo e eu no Espírito Santo, e tinha gente do Nordeste enfim, Sudeste, Nordeste, Sul, gente de todo lugar, quase todo lugar do Brasil, espalhado, bem longe, e continuava sendo performático e eficiente. Então é isso, essa frase isolada, ela tá legal, mas não é um. Não acho que faz sentido, sabe? Juntar essas duas coisas. É uma uhum, forma enviesada de enxergar, uhum. sabe? É um viés de Sim. confirmação. Indo para a conclusão dele, assim, e chegando na minha conclusão atual, né, o que eu penso hoje, assim, o home office tem seus benefícios e até hoje nenhuma, mesmo aquela frase isolada ali, tendo um sentido, né, e estando de uma forma correta, não me convence, não é suficiente para mim a me levar para escritório ou para me levar a fazer entrevistas que são híbridas ou que são de vagas presenciais ou alguma coisa do tipo, porque realmente, se eu colocar na balança os benefícios do home office, como ele conclui e eu concluo também, são, na minha visão hoje, são infinitamente maiores do que qualquer troca de energia, proximidade física, momentos não planejados, extrações espontâneas com a minha equipe. Eu não vou, ainda mais agora que eu tenho um filho pequeno, então, assim, é imensurável o prazer de ver ele crescendo assim, né? Estando aqui uma hora, parece é uma coisa muito rápida, né? A gente tá trabalhando aqui e tal, todo dia no trabalho, uma hora para trás ele tá só deitado, depois eu olho para trás ele tá engateando. E, pô, tô acompanhando todas as grandes fases, além de poder acordar, né? 5 minutos
10 minutos antes de alguma reunião, de poder almoçar melhor, não precisar comer na rua, não correr o risco de se alimentar mal e outras coisas que, né, não vai dar para ficar falando tudo aqui. É, realmente. Tem muitos benefícios. Eu trabalho hoje no fuso horário diferente do meu. Então, eu começo a trabalhar 2 horas. Se eu trabalho, eu começo a trabalhar, eu começo meio-dia ou 2 horas da tarde. Se eu começo meio-dia, eu saio 8 direto. Se eu começo 2, eu acabo às 10. Uhum, Pode ser. Isso pode ser esquisito, né? É esquisito de fato, né? Mas eu tenho 2 filhos, 2 bebês em casa. Então, para mim, isso é muito bom. Porque eu, como cara que tem filho, eu não quero ficar saindo de noite. Eu não tô preocupado em ficar saindo de noite com outras pessoas. Estou preocupado em gastar meu tempo o máximo possível com meus filhos. E eu consigo aproveitar muito de manhã para fazer isso, amanhã para fazer isso. Eu uhum, acordo. Olha só o que eu fiz hoje. Hoje eu não tinha nada para resolver na rua, então eu fiz o quê? Eu tô com um bebê recém-nascido de 2 semanas. 2 semanas e um dia. Minha esposa tá dormindo nada, então eu peguei os 2 bebês, fui pra sala, minha esposa dormiu até 10h30 da manhã. Vê que pessoa tem, sabe, esse benefício, uhum, sabe? De proporcionar uhum, esse conforto pra esposa que com recém-nascido. Fiquei lá com as crianças até 10h30 da manhã. Brinquei com o Thiago, brinquei com a Cecília. Cecília é mais difícil de brincar, né? Pensei na possibilidade de ir na piscina com o Thiago ainda, de manhã. Só que como eu tinha que entrar aqui 1 hora da tarde, falei, não, deixa pra lá. Se fosse 2, eu tinha ido na piscina com o Thiago de manhã, depois eu teria começado a trabalhar, aproveitado pra caramba amanhã com o Thiago, com a Cecília, e trabalhado depois o resto do dia tranquilo. Quando tem coisa pra resolver ainda na rua, eu consigo aproveitar o horário comercial pra poder resolver problema. Pra mim isso é bom demais, porque a gente tem pouquíssimo tempo. sim. É muito difícil, sabe, arranjar esse horário. Então, eu acho ótimo. Acho ótimo. Claro que tem momentos e momentos. Minha vida hoje ficou muito bom. Mas eu não preciso trabalhar esse horário. Vale lembrar, tá? A galera que trabalha comigo no Brasil, eles chegam cedo. Eles saem 6 horas da Uhum, tarde. Chega 9 e sai 6. Eu uhum, faço esse horário porque é conveniente pra mim e pra eles ali. Beleza, vou ficar nesse horário. Então, é conveniente pra eles quando tem alguém até no horário deles e eu ainda consigo aproveitar amanhã com o Thiago. Eu não sou obrigado a esse horário. Então, uhum, tenho toda essa flexibilidade também. Mano, agora eu queria que a gente fizesse um exercício diferente, porque a gente olhou muito o ponto de vista do dev. uhum, Agora imagina você como um líder de empresa. Como que seria? Quais são as vantagens, né, de ter um time presencial, um time remoto? Nesse caso, ele quer montar um time de alta performance presencial. Ele não conseguiria fazer isso remoto? Eu acho que consegue. Eu também acho que consegue. E assim, na minha opinião, quando agora olhando o outro lado da moeda, a primeira coisa que eu vejo vantagem é os custos, né? Os custos para ter presencial são bem caros, né? Que você precisa ter escritório, ou coworking, ou sei lá, uma cabana, em alguma coisa. Se você quer presencial, você tem que ter um espaço físico. E isso aí já gera custos, bastante custo, né? E E assim, e além de gerar custo, você, como, eu não sei o tamanho da equipe, né? Mas pensando de uma forma pequena, numa equipe pequena, você também tem que se preocupar com isso, né? Em vez de você estar estudando formas para gerir melhor as pessoas ou motivar mais as pessoas, você está pensando que você tem que, enfim, procurar um local ou ver se o banheiro do seu escritório está funcionando, está entupido, ou contratar alguém para limpar, limpeza, snack, sei lá o que, os computadores, a internet do local, várias outras coisas. Se você for uma equipe pequena, que o líder tem que estar pensando quando quer mesmo ser presencial. Mas agora, falando da sua pergunta, como que faria isso, uma equipe de alta performance remotamente? Eu acho que assim, o primeiro passo é na contratação, né? Não tem como você contratar pessoas muito inexperiente em serviço, né? Tipo, não ter muito tempo de experiência e também inexperiente em trabalho remoto. Porque quando você vem trabalhando presencial depois que você muda, é uma migração
Eu odeio essa palavra que é muito soa muito coach, mas é uma migração de mindset, né? Tem que mudar a forma que você enxerga o seu tempo, né? Porque você começa Talvez a... até dê, né, pra contratar pessoas experientes, mas desde que não seja a maioria, né? Tipo, pra você ter um Sim, fluxo de treinamento. exatamente, exatamente. Mas assim, focando assim em alta performance, se eu olhar só para alta performance, não para Ah, construção de um justo. time. Porque quando eu penso assim, em alta performance, você quer que todo mundo tenha 100% do seu tempo dedicado para produzir, né? E não ensinar ou, sei lá, outras terceiras, atividades terceiras que tiram o seu foco da produção. Mas então, como eu tava falando, é meio assim, cara. Também eu acho que precisa ter muita documentação, né? Primeiro passo, contratação. Segundo passo, na minha opinião, ter documentação das coisas bem Processos. definidas, processos, exatamente. E eu vou deixar os outros passos para você. Você vê mais alguma coisa? Vejo, vejo. Não, legal, você falou documentação e processos, não tinha pensado nisso. Realmente, cara, tem que ter processos bem definidos. Com todo cuidado para que não seja burocrático demais também. Uhum. Às vezes a gente quer meter processo só porque sim e só para deixar e acaba deixando coisas burocráticas e não questiona Sobre, os processos que a gente tem. Fala aí. sobre burocracia, eu entrei. Uma vez eu trabalhei. Quando eu trabalhei numa empresa que. Fiz um app para uma empresa lá nos Estados Unidos, que era uma empresa, uma indústria de energia, né? Fornecimento de energia. E eles tinham muitos processos, e aí eu vi esse exemplo do que você está falando, tipo, de burocracia. É, uma sugestão que eu ouvi lá em alguma das reuniões de retrospectivas que eles tiveram lá, que a gente participou, é que tenha processo, mas que processos não dependem de pessoas. Porque era o que acontecia comigo. Por exemplo, eu precisava, sei lá, mudar uma feature flag no código. Aí eu tinha que pedir para alguém, que tinha que pedir para outra pessoa para me dar acesso, e aí a outra pessoa vinha falar comigo para confirmar, através de, sei lá, um mecanismo de segurança, que aquele acesso era para mim mesmo. Então, assim, quanto onde eu quero chegar é quanto mais os processos dependem de outras pessoas, aí mais gera burocracia. Aí você acaba fazendo um bottleneck, né? Você acaba criando alguma coisa para atrapalhar o que o processo veio para resolver, né? Atrapalhar a velocidade que o processo deveria ter. Que é quando você começa a conectar muitas pessoas para aquele processo ser finalizado. E qual que era o tamanho da empresa? Era Vixe, grande ou era empresa pequena? era muito grande. Era muito Entendi, grande. entendi. Era muito grande. Tipo, o resultado disso é que eles não conseguiram aplicar essa ideia que estava sendo sugerida nessa reunião, porque a gente, quando eu digo a gente, era a equipe que estava trabalhando para essa empresa, era uma terceirizada, né? Então, eles, por ser terceirizada, não serem internos, tinham várias camadas para ser passadas até recebiam acesso ou receber alguma coisa do tipo. Quanto maior a empresa, possivelmente mais processos, mais burocracia a gente vai encontrar. Eu já Uhum, trabalhei em empresas pequenas, de 50 funcionários até 100 funcionários, no Letras, né? Era uma empresa relativamente pequena. E lá era tudo era muito flexível, era fácil de resolver. Se eu precisasse de aprovação, eu ia direto no CEO, ia direto no diretor uhum, de tecnologia. Então eu pedia, era fácil. Mandar um Slack, mandar uma mensagem, ou contar no presencial, né? Dava um tapinha nas costas, dava uma batida na porta e perguntava. Era muito fácil. Agora eu tô trabalhando em uma empresa gigante também. Nem sei quantos funcionários tem, mas acho que é maior que a Estônia. A Estônia tinha 15 mil funcionários, essa deve ser maior ainda, por gente espalhada pelo mundo todo. Tem muito processo, tem muita burocracia. Os processos não necessariamente precisam ser burocráticos, mas às vezes são. Às vezes uhum. são. E é difícil de resolver isso quando a empresa é grande, porque você tem que tirar totalmente a dependência de pessoas do processo. E eu acho que onde eu estou trabalhando hoje não tem muita dependência de pessoas no processo, não. Tô até perdido onde a gente estava falando antes lá. Não, a Do... gente estava falando de como transformar equipes Ah, em equipes de altas performances, mas trabalhando remotamente. Dá o seu parecer aí. e eu não falei, né?
Eu pensando mais no profissional, eu acho que você falou da contratação, na hora me deu estalo, eu lembrei de algo, né? Tem que se buscar profissionais que tenham uma equipe de alta performance remota, profissionais que tenham autonomia e produtividade e que sejam experientes e que sejam bons, muito bons no que fazem. Não, talvez não precise ser muito bons. Bons, Bons, disciplinados, bons. bons, autônomos, proativos e disciplinados. É difícil de achar uma pessoa com todas as características, né? Então talvez, ainda mais remoto, para achar alguém com todas as características, com bastante experiência, você vai ter que competir com grandes empresas do Brasil todo. No caso Uhum, do Denner aqui. Então talvez seja mais barato para ele uhum, em presencial, onde você consegue usar estratégias de mais controle. Você uhum, consegue controlar mais o horário. É uma estratégia com menos confiança, uhum. mas talvez seja esse o motivo, sabe? Ele, Sim, com certeza. Eu com acredito, certeza. sim, com certeza que seja é, é exatamente isso que você falou. É difícil, tipo assim, você não quer competir, porque eu já ouvi muito isso, né? Principalmente aqui em Portugal. Quando eu, sei lá, na época que eu tava desempregado, tava fazendo algumas entrevistas, para que aí eu geralmente não gosto de conversar com as empresas aqui de Portugal, porque eles não conseguem competir um salário, né? Um salário que geralmente eu consigo numa da Alemanha, numa da Holanda, nos Estados Unidos. E aí eu geralmente sempre não conversava. Mas, como na época, eu tive uma época que eu fiquei desempregado, graças a Deus foi só um mês, eu tava conversando, não podia escolher muito, né? E aí, quando eu dava meu preço, eu já ouvi cada coisa assim, tenebrosa, entendeu? De até perguntar, né, se eu realmente vale tudo isso, né? E assim, nem era muito, né? Compensação ao que outras empresas fora de Portugal pagam. É, mas geralmente, tudo se vai se resumir a isso. Talvez ele não tá conseguindo ter peito suficiente para contratar alguém que funcione remotamente e seja de alta performance remotamente. Porque ele vai estar competindo com gente grande, né, para comparar. Ou vai ter que tirar essa pessoa de outra empresa, entendeu? Que é caro também quando você para tirar, é caro financeiramente e é custoso também para a pessoa sair, enfim, por motivos de compliance, né, essas coisas assim que complicam também a pessoa sair de uma empresa para ir para outra. Mas eu acho que é isso, né? Sim, sim, eu acho que é muito disso mesmo. E eu acho que eles já tinham um escritório antes da pandemia. Uhum. Não sei, mas eu acho que eu já vi foto no site deles, foto de escritório. Não sei se já tinha antes da pandemia ou foi depois, mas o fato deles já terem um escritório É, faz com que ele pese ainda mais pro presencial, porque ele já tem que se preocupar com a infraestrutura, dado que já existe o escritório. exatamente. E é bom também ele afirmar isso publicamente, assim, porque provavelmente deve ter uma reunião interna dentro dessa empresa aí para poder discutir a volta ao presencial, né? E ele afirmando publicamente, ele, vamos dizer assim, dá o exemplo, ou tenta dar o exemplo. Nesse caso aí eu achei que foi meio infeliz, né? Mas tenta dar o exemplo Do para filho que pro. o pai. Podia ser lá, mano. Podia Se ter cortasse outra essa coisa. parte aqui, ó. Mas se ele cortasse essa parte, não polemizava, né? A gente Não não tava aqui polemizar. conversando sobre isso, É né? verdade, é verdade. No próximo episódio a gente vai trazer alguma coisa sem ser polêmica, mas muito boa para conversar. Mas pronto, eu acho que é um pouco isso. Ele se afirma publicamente e tenta mostrar de forma pública para a empresa e para as outras concorrentes também, no caso, que ele tem equipe de alta performance, que é isso e é aquilo mais. Mas Sim, pronto. e foi isso que o Twitter fez também. Quando forçaram a galera a voltar presencial, isso causou um movimento no mercado de outras empresas também fazer esse mesmo movimento. Uhum. Então, se o Twitter, na época, já era X? Não, nem faço ideia, nem lembro direito. Mas se na época eles não tivessem feito tanto
mostrado tanto isso, sabe? O Elon Musk, eu Uhum. acho que já era dono, se eu não me engano. Se não tivesse mostrado tanto isso, talvez outras empresas não teriam feito isso e teria dificultado eles a manter a galera no Uhum. presencial. Então, ele fazendo esse movimento de mostrar que alta performance no Uhum. presencial é melhor para manter um time de alta performance, se ele incentivar outras empresas concorrentes a fazer isso, ele está beneficiando ele, de certa forma, né? Porque se Puxando só ele que faz isso, é, por que que eu vou ficar na empresa dele? Mas se outras empresas estão seguindo o mesmo movimento, eu vou acabar aceitando mais essa conversa, né? puxando a tendência do mercado, né? Exatamente, exatamente. E ele Então, precisa polemizar, né, para ser visto e claro, puxar mais ainda a tendência do mercado. é de Eu acho que ele fato. foi estratégico, não foi nem, eu acho que nem foi infeliz, não. Talvez ele tenha sido estratégico, né? E a gente foi manipulado para estar aqui conversando sobre isso agora. Agora eu vou deixar a pergunta agora. Será que ele fez esse post dentro do escritório ou dentro de casa? Vamos ver a hora que ele publicou. Ah, você vê que ele pode ter agendado, né? É, pode ter agendado. Mas enfim, aonde ele agendou? Ele tava na cama dele, deitado, fazendo um textozinho? Ou ele fez isso Curioso, presencialmente? Curioso, curioso. curioso, curioso. Acho que agora a gente pode ir é, para um outro bloco aqui que nós vamos tentar fazer sempre é, nos episódios, que é fazer uns react de algumas vagas. O bom é que, tipo, a gente vai trazer um pouco o parâmetro, assim, Europa e Estados Unidos e Brasil também, porque eu trouxe uma, o Aé trouxe outra pra gente olhar e, e pronto. Quer começar você aí, mostrando a vaga que você tem pra gente dar uma olhada? Quero. Eu só tô procurando o seu link que você mandou para já ficar fácil aqui quando a gente for falar. O link do Uhum. Notion. Vou deixar aqui só a parte que a gente quer. Show de bola. Vou começar por essa aqui, ó. Já Hum, continuando o tema do presencial. Uber. uhum, uhum. Olha só que legal, Uber. Eu não sei qual que é o salário dessa vaga, mas eu já sei quanto eles já ofereceram para algumas pessoas. E eu já participei de uma primeira entrevista com eles que me falaram o salário. E eu não quis ir, o salário era absurdamente alto. Porque quem mora no Era Brasil absurdo, trabalha. Oi? era absurdamente alto, mais ou menos quanto, você lembra? 30 mil reais, mais de 30 mil. De 31 a 38 mil Mas- reais. Só que era presencial lá em São Paulo. É muita grana, é muita grana. Claro que se você trabalha, se tem um inglês fluente, já tem bastante experiência, talvez você consiga um salário até maior no Consegue. exterior. Consegue. E eles pedem inglês. Então eles têm que dar um salário competitivo com quem está disposto a trabalhar, quem está sendo visto por quem tá para empresas de fora. Eles precisam ter esse salário compatível, né? Eles pedem inglês Uhum. avançado, conhecimento em Android e tal, aquela coisa toda, bem básico até, para falar a verdade, não tem muitos requisitos específicos, mais de 3 anos de experiência e bacharel ou equivalente em ciência da computação, engenharia, matemática ou campos relacionados. Uhum. Então, Me- são requisitos genéricos, para falar a Eu verdade, também né? achei bem assim, bem simples, nada assim muito fora da curva. Pois é, o salário é bom. Eu já perguntei, né, como que é o processo seletivo deles, né? O salário é bom, tipo, não sei para essa vaga, mas para a vaga que me falaram. Eu não lembro se era esse mesmo nível aqui. Então, Uhum. fica aí o disclaimer. Era de 31 a 38 mil reais. Tinha um bônus muito bom. Não lembro o valor, mas era muito grande o bônus de anual. Não sei se era anual. Eles davam ações da empresa a cada não sei quanto tempo também, mas tinha ações da empresa, tinha um bônus muito grande, tinha todo aquele lance de vale alimentação, vale transporte e tal, que Então era como é uma vaga CLT, CLT, CLT. CLT. Sim, é uma vaga CLT. E o processo é parecido com o da Google. É Uhum. parecido com o da Google. Por isso que as vagas são mais genéricas. Uhum. Você faz aquela primeira entrevista de screening com o pessoal do RH, aí você vai fazer parte de entrevistas técnicas, que são algumas, não lembro o número exato.
eu chutaria que eram 3, não lembro exatamente. São algumas entrevistas técnicas com código estilo Lit Code, né? Você resolve aquele problemazinho, com algoritmozinho lá, a pessoa olha, fala de performance, de complexidade do código, enfim. E tem uma entrevista no final depois acho que com liderança, não lembro exatamente. É bem parecido com a do Google. Uhum. Então é uma entrevista longa, para você passar, você tem que estudar o Lit Code, e você precisa de muitas horas, muito tempo estudando, né, para competir com quem quer essa vaga, mas é Uhum. presencial. Aí, aí esse é o É, problema, eu não quero. exatamente, porque aí envolve muita coisa, né? Porque, por exemplo, você agora tá no Espírito Santo, você vai ter que, beleza, 30. Primeiramente, R$ 38.000 CLT, eu não sei quanto que deve ser, né? No final das contas. Nossa, cabe uma calculadora aqui, hein? Cabe uma calculadora. Cabe Mas uma. enquanto você calcula, tipo, gira em torno de quê? Você mudar, família, adaptação, então tudo tem um custo. Apesar de eu ser apaixonado por São Paulo, se eu voltasse para o Brasil, certamente acho que eu moraria lá. Gostei muito Sério, de morar na lá. moral, velho. Morei 2 anos lá e eu gostaria de. Assim, não sei hoje em quesito de para criança, né, e tudo mais, mas se você não tem filho, né, mesmo que seja casado, achei genial, nota 10. Mas voltando a falar da mudança, do custo da mudança, vamos lá, quanto que temos? R$ 38.000. trinta e Eu oito não coloquei os mil. benefícios. São muitos benefícios, então acho que esse é um ponto que, Uhum, se alguém quer participar do próximo incentivo da Uber, leve em consideração que eu acho que os benefícios cobrem o desconto inteiro, até mais. uhum, São muitos benefícios. Salário líquido, R$ 28.000. uhum. Aí, Então, pra mim não encaixava. Eu tô pagando financiamento desse apartamento aqui. Então, se eu mudasse uhum, pra lá, além do aluguel lá, eu tinha que continuar pagando financiamento daqui. Aí uhum. não faz sentido. E mesmo tipo assim, eu acho que financeiramente, falando exclusivamente, se eu olhar só pro financeiro, dá pra viver muito bem, né? Dá. Dá pra ficar de boa, tipo, mesmo com, assim, se acaba trabalhando gastando esse dinheiro pra 3, 2, 4 pessoas, acho que dá. Mas aí você fica meio. Porra, depende de onde é o escritório, você vai ter que. Como é que é o trânsito para ir para o escritório, Portugal, metrô lotado, ônibus lotado. Eu não sei se É Portugal de boa vindo. ainda, né? Que é São Paulo, né? É, exatamente. Mas não sei se a gente vindo de. Eu acho que é muito bom se você tá, assim, no meio da carreira, no começo da carreira, assim, porque aí você pesa bastante o seu currículo, né? Acho que a Sim. grande, a grande sacada, na minha visão aqui, né, dependendo de qual estágio da vida a pessoa que está tentando essa vaga está, é sobre pesar o currículo. Eu acho que eu não tenho nenhuma presença de peso. Na verdade, eu tenho que a único hoje é unicórnio. Mas eu tenho uma posição de peso no meu currículo só. E eu não sei como que é isso, não sei que portas que abre, porque eu vejo tantas pessoas falando, que bota no LinkedIn lá, ex-Google, ex-Apple, ex não sei o quê. Deve ter algum benefício ser ex-Uber, por exemplo. Não motorista, né? Mas. Sim, faz sentido. Faz sentido. A galera coloca. Mas não sei se faz tanta diferença. Deve fazer, né? Eu tenho algumas presenças que no meu currículo que são boas, mas não para todo mundo. Uhum, Se eu tô no Brasil, falo, trabalho na Estônia, acho que a galera conhece. Se eu vou pra sim, fora, eles não sabem o que eu tô falando. sim, Se fosse Uber, certamente eles saberiam do que eu tô certamente, falando. Certamente eles saberiam. Eu não, mas a pessoa que vai querer olhar essa vaga, você está disposto a mudar para São Paulo nesse salário aqui? Não pode ser uma pessoa com pouca experiência também, né, Luan? Para conseguir passar uhum, nessa vaga, eles pedem, uhum, eles vão olhar bastante seu currículo também. Então, tem que ser uma pessoa com pelo menos média experiência, sim, senão não vai conseguir tipo, passar na triagem. com certeza. E para ser bem sincero, assim, eu acho bem difícil, apesar de acontecer uma ou outra vez,
você entrar pela triagem assim, como você foi lá, se inscreveu manualmente e foi chamado. Se você, tipo assim, só cumprir os requisitos mínimos, né, da vaga. Agora, se você é um cara que tem 10 anos de experiência, pá, tem outro tipo de CV, aí eu acho que é capaz de entrar. Agora, caso não, é mais por referência mesmo, talvez. Porque provavelmente, eu não sei se a sua empresa adota isso, mas praticamente quase todas as empresas estão adotando esse esquema de você ganhar um bônus se você fazer uma referência de Sim, alguma. tem. Então, eu acho que pode ter também um pouco disso. Cara, Mas pronto, a é. Uber, eles me chamaram aleatoriamente no LinkedIn. Duas Foi? vezes. Foi. É. Aleatoriamente duas vezes. A primeira foi quando eu soube que foi mais ou menos na época que eles estavam querendo botar a presença todo no presencial. No mesmo movimento do Uhum, Twitter, foi na mesma época. uhum, Então, possivelmente eles estavam querendo, tendo que preencher vagas. E a outra, não sei o que que rolou, mas me chamaram, foi no ano passado também. uhum. Acho que é só difícil mesmo preencher também essas vagas, né, presenciais. É verdade, tá aí, verdade. É difícil, né? Então tem que acabar, o recrutador tem que sair caçando profissional para trabalhar lá. Você tem razão. Eles pedem inglês avançado. Se a pessoa tem experiência relevante em inglês avançado, pra que eu vou trabalhar lá? Trabalho pra fora, recebendo a mesma coisa. Mais, né? Porque eu tava Remoto. vendo, É, ou tava mais. vendo. Tava vendo, esse valor aí, assim, colocando só o bruto, né? É US$ 5.300, né? Sim. E US$ 5.300, deixa eu ver aqui rapidamente, 5.300 vezes 12 dá uns 60 mil mais ou menos por ano, né? Porque nos Estados Unidos e na Europa a gente olha os salários por ano. E cara, não é muito, né? Isso. Se você olhar diretamente tipo, se você estiver morando no país, ou talvez com essa experiência toda que você falou, é muito fácil você conseguir um trabalho nos Estados Unidos que paga mais de US$ 60.000. Né? Fiz uma busca aqui no LinkedIn rápida. Uhum, Busquei por hashtag Latam, hashtag React Native, hashtag Hiring. Só pra ver o que a uhum. galera fala. De salário. Aí, ó. Aqui, ó. 78 a 96, tá vendo? Dólares anual. Dá o quê Uhum. por mês? Por mês, vixe, Depois que sair da faculdade, nunca 96. mais. Nunca mais, vezes 12. Ou vezes não, dividido por 12. Dá 8 mil Não, é por muita mês. grana. US$ 8.000 é muita grana. Exatamente. Aí é um pouco. Esses requisitos aí são um pouco mais Mais full específicos, stack, né? mais específico. É mais full stack, mais específico do JavaScript. Até pede Ruby on Rails. Mas mesmo assim, se você é fluente em inglês, você pode tentar uma vaga dessa, né? Mas aí a gente volta naquele ciclo. Talvez o Uber te dá um peso maior pra você não. Sei lá, Quero não peso não, sei. quero dinheiro. Exatamente. Eu sou desse time também. Aqui, outros É, aqui, ó. Só que é pra México, só especificamente pra México. US$ 4.000, uhum, US$ 6.000. Sênior, né? Sênior, 4.000. Esse aqui é sênior? Não. uhum, Sênior Angular Full Stack, 7 anos, US$ 6.000. ClickUp Developer Sênior, não sei. React Native Staff, 8 anos, 6.000, US$ 7.000 por mês, uhum. acredito, né? Isso. Rust Developer US$ 7.000 por mês. Essa aqui é bem comum achar esses valores, 5.000, 6.000, Sim. 6.000, 4.000. Para o Latam é bem comum achar. Inglês avançado Uhum. com senioridade. Sênior, né? Pessoa sênior é bem comum achar isso aqui. Sim. Agora Isso aqui, vamos olhar a vaga que eu separei aí rapidinho pra bora. gente. Não acabar o tempo, Eu, né? eu separei essa daqui, tipo, é mais aqui, Europa, né? Recebi essa abordagem aí e tal. E era tipo 200 a 250 por dia. Era tipo, não precisava de ser sênior, não precisava ser, é um pouco assim,
como aqui, funciona aqui na Europa, né? Tipo, para você ser sênior, tipo, eles deixam claro, sênior já avisando a posição de liderança, de tech lead, alguma coisa assim. Então, esse daí era, pelo que parecia ser uma coisa bem hands-on, né? Bem alguém para entrar e fazer, não se preocupar muito com nenhuma estratégia nem nada. E esse B2B aí mostra que na hora CLT, né, vamos dizer assim, que aqui em Portugal eles chamam contrato de trabalho, era mais um contrato PJ, ou como aqui eles dizem aqui na Europa chamam de contractor, né, que é só empresa com empresa. E aí, vamos lá, 200 a 250 por dia, né? Botar aí mais ou menos uns 4.000 euros por mês, colocando no pior cenário, né? E, cara, também o requisito bem tranquilo, tipo, como era full stack, requeria um pouco de conhecimento back-end também, e nada assim muito fora da curva. Eu achei um negócio, não sei como é que era o projeto, né? Não é igual a Uber que a gente sabe o que que é. Mas parecia ser uma coisa bem assim que eu, se não tivesse trabalhando, pegaria. Apesar de não ter. Quer dizer, a última vez que eu trabalhei com .NET foi 2019, 2018. Trabalhei um ano com .NET. Pra quem sabe C, dá pra arranhar um pouquinho. C, saudades. Saudade de Nenhuma, C. nenhuma. Ô, mano, mas aqui, tira uma dúvida. Como que é esse por dia? Eles significa que nem todo dia você vai trabalhar ou isso é só uma forma de calcular igual os Estados Unidos cobra por hora? É porque, bem assim, quando você faz o contrato B2B, né, que é contrato de empresa com empresa, você não tem os benefícios que tem aqui na Europa. E aqui na Europa você tem muitos benefícios de licença paternidade, tem férias, tem assim. São 14 salários aqui na Europa. Quer dizer, aqui na Europa, eu não sei se em todos os países da Europa, mas em Portugal você tem 14 salários. Você recebe o 13º em junho ou julho e o 14º em dezembro. É, e aí você não tem nenhum desses benefícios. E, e quando ele bota por dia, se você não quiser ir trabalhar um dia, né, quiser tirar umas férias, você não recebe esse dia. Se você adoecer, você não recebe esse dia. É basicamente isso que ele quer dizer aí no per day. Quando eu trabalhava por contrato, eu trabalhei por contrato aqui em Portugal durante 4 anos, que inclusive é como eu prefiro trabalhar, mas hoje infelizmente a Moonpay não aceita isso. Mas isso é um papo para um outro episódio, que é um papo muito longo. Mas eu podia tirar as férias, tipo, eu vou pro Brasil, eu vou tirar uma semana no Brasil, eu tirava uma semana e não recebia uma semana, entendeu? Entendi, entendi. Legal. Parecido com o PJ que a gente tem aqui hoje para trabalhar para fora do Brasil. Bem parecido. Uhum, Algumas empresas dão até PTO, mesmo sendo uhum, contractual. Algumas empresas dão feriados também, mas nem todas. Algumas empresas dão feriados só dos Estados Unidos, tem outras que dão feriados do Brasil. Acho que varia muito de empresa para empresa, não é muito fixo, não. uhum. Porque trabalhou já em ela dá, né? O PTO me dá PTO, me dá feriados dos Estados Unidos e eu posso escolher alguns feriados do Brasil também. Eu acho isso massa. A galera que curte carnaval poderia gastar ali no carnaval e curtir. Eu não vou gastar, eu tenho um filho, vou ficar em casa, não vou viajar. Pra mim seria desperdício de dinheiro usar no Com carnaval. certeza, Onde com tá tudo mais certeza. caro. Se eu quiser viajar, vou pagar mais caro. Melhor aguardar para um feriado que é baixa temporada e viajar e pagar mais barato. E expliquei para quem não sabe o que que é PTO. PTO, verdade. Cara, nem sei explicar direito. São férias, pra mim são férias. É Só que Pay não é Time igual no Off. Brasil. Ah, paid time off. Oh, falei. Não sabia, juro pra você que eu não sabia. Pode dizer que é férias aí, só que é medido em dia. É, e no Brasil a gente tenta. Muitas empresas tentam dar os 30 dias de uma vez, né? Agora Uhum, estão flexibilizando mais, né? Separar 15, 15,
tem muitas regras a respeito disso, mas eu acho que PTO não, é muito mais flexível. Sim, com Soa certeza. mais flexível, não sei por quê, eu não sei como são as regras, mas parece bem mais flexível. Aqui, isso é uma das coisas que eu justifico quando as pessoas vêm falar comigo. Ah, Luan, você trabalha remoto e trabalha. E mudou pra quê, então? Né? Mudou pra fora do país pra quê? E as férias ou o PTO é uma coisa que não tinha no Brasil, sacou? Se eu quisesse tirar, era 15, tinha que tirar no mínimo 15 dias, né? Ou no mínimo 30, eu tinha essas coisas. E aqui, desde que eu mudei pra cá, eu percebo essa flexibilidade. Obviamente que a gente não vai tirar umas férias, vamos supor. Isso aqui em Portugal vale para quase todas as profissões. Por exemplo, um cara que trabalha na construção, se ele precisar tirar uns dias, ele pode tirar. Ele não tem que esperar, tipo, o final do ano para poder tirar férias e tal. E eles simplesmente tiram, obviamente que quando tiver faltando para entregar uma determinada coisa, você vai tirar férias justamente naquele dia. Não, tem que ter um pouco de Hum, senso comum para. ah, Mas é aí que tá, né? É aí que tá. Tem que ter senso comum, pelo menos nas já vi uns empresas. casos absurdos e, tipo, é normal, sabe? É É. normal. Aham. Aonde você trabalha hoje? Sim, Entendi. eu já vi coisas do tipo, entreguei alguma coisa e sai de férias. Entreguei alguma outra coisa e Ah, sai de férias. já vi. Não, esse é bem Entreguei. comum. Esse é bem comum. Acabou o É, rush ali, aquele cansaço ali, na parada tava meio embolada, meio Go pega uma Horse semana. Extreme. Pega uma semaninha. Cara, me tira Uhum, outra dúvida. Você falou por que que você mudou pra Portugal, mas eu não uhum. poderia, já que é business to business, pegar esse trampo morando aqui no Brasil? Assim, eu não tenho todos os conhecimentos da parte de fiscal e não, mas pelo que eu sei, não pode ser porque depende dos tipos de como que está categorizado sua empresa aí no Brasil e como que está aqui em Portugal. Às vezes, quando você abre uma empresa dentro da Europa, você consegue fazer negócio com todos os países no espaço Schengen, aqui dentro. E o que eu sei é que pra gente aqui tentar fazer negócio com os Estados Unidos é um pouco mais complicado, apesar de ter algumas formas. E Estados Unidos e Brasil é mais fácil, entendeu? Entendi. Então, dependendo de onde o país da sua empresa, da empresa que você criou, né, tá localizado, você tem uns benefícios e umas dificuldades. Mas aqui nesse caso dessa vaga aí, não podia porque tinha time zone. Ah, tá. Então, tipo, tinha que ter de mais ou menos 2 horas de diferença. Entendi. Entendi. Eu pergunto isso porque eu não recebo vaga nenhuma remota da Europa. Eu recebo de Uhum, realocação. A galera me chama pra realocação, muita. Mas pra trabalhar uhum. remoto eu não recebo nenhuma. Não me chamam. Entendi, entendi. Então vou pedir para as Eu pessoas, jamais receberia essa vaga que você mandou aí. Nunca receberia. é, vou pedir para as pessoas postar aí outras vagas para a gente reagir numa próxima oportunidade aí. E a gente tentar trazer uma vaga de relocação. Relocação é maneiro de falar, eu acho. É legal, verdade. Verdade. Tem algumas. Top. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar aqui hoje? Vamos. Deu horário. Então, beleza. Esse foi o piloto do podcast Undefined. Deixa o like aí no Spotify, Apple, sei lá onde você está escutando isso. E comenta aí uma vaga pra gente reagir depois. Uma polêmica, né? A gente gosta de Uma polêmica também. polêmica, Eu uma gosto. Quem não fofoca gosta? deve. Tem que fazer o quadro, né? Fofoca deve, pô. Fofoca deve. Ficou massa, gostei. Show de bola. Valeu então, hein? Até mais. Falou, tchau, tchau.